aí, pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal há pouco tempo e o meu nome é Alba. Queria pedir, por gentileza, já assim logo de cara, que você se inscreva neste canal, deixe o seu like, compartilha, comenta se quiser, ativa o sininho aí para você receber as notificações aqui dos vídeos que saem, tá bom? Então tudo isso que eu tô falando aqui é importante para te situar onde você está e para te pedir aí o seu apoio nessa nossa jornada filosófica, nessa nossa jornada de youtuber. Toda quarta-feira, que é hoje, sai vídeos aqui sobre filosofia. Vocês sabem, se não sabem, vai ficar sabendo agora. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo dessa playlist. Tenho feito vídeos aqui bem introdutórios, básicos a respeito de filosofia e essa visão histórica, certo? Então, às vezes eu apresento um filósofo aqui ou algum tema que outro filósofo rebateu e tal, mas eu tô trazendo com calma, um passo de cada vez. Tenho usado muito o Reale nesse livro dele de filosofia antiga. Tenho usado também bastante este aqui de Anthony Kenny, e aqui no caso, né, filosofia antiga, que é onde eu estou abordando. E aí, lendo os dois e examinando e tal, então eu trago aqui uma breve abordagem filosófica. E vez ou outra eu acabo fazendo um link teológico, porque eu sou teóloga, sou crente e acabo fazendo esse link também. E eu espero que seja bom para você, espero que você possa aproveitar esses vídeos aqui e sair vídeo aqui todos os dias. Então fica à vontade aí para acompanhar as produções aqui e para crescer no conhecimento aí para a sua vida, certo? Então este é o meu propósito aqui. Aí, no vídeo passado, eu apresentei Sócrates e, em especial, eu falei sobre a ironia, maiêutica e dialética em Sócrates. Expliquei o que são essas coisas e como elas se configuram no pensamento socrático. Agora, na sequência dos estudos, nós estamos nos socráticos menores, que eu não vou me ater a eles, mas, por exemplo, aqui no Reale, ele apresenta Diógenes Laércio, apresenta, quem mais aqui? Xenófone, Aricípio e a escola cirenaica. Por quê? Porque depois de Sócrates aí houve a sequência da filosofia, então nós estamos aqui vendo o desenrolar filosófico. Nós vimos os pré-socráticos, os sofistas, Sócrates, e agora a história caminha. Então tem esses que são considerados os socráticos menores, né? Tem Euclides e a escola megárica, tem Fédon e a escola elida, e aí pronto, né? Tem essas coisas. Também no livro traz sobre a cura da alma, que é o Ocidente começa, claro, né? Foi construído através da filosofia grega, mas o que é alma? Então Sócrates deixou aí um legado, e esse legado foi se desenrolando, né? E agora, nesse vídeo, quero falar sobre medicina, o nascimento da medicina, porque foi um filósofo, né? Que a partir dele e do que ele começou a construir, que a medicina surgiu. Então, na realidade, todas as ciências devem, como diriam alguns professores e a própria Reale aqui, né? As ciências devem à filosofia, porque surgiu a partir da filosofia e depois foram se ramificando, aí chegou no século XIX, então se tornaram ciências de tal maneira que às vezes falam, não, nós não precisamos da filosofia, não, a filosofia não tem nada a ver com a gente, mas nós vemos que, por exemplo, a medicina nasceu a partir da filosofia e nasceu na antiguidade, né? Então, como é que nasceu a medicina? Que é uma prática muito antiga. Começou com a prática dos sacerdotes e na realidade na mitologia grega, porque a mitologia diz que tenha sido o centauro Quirion quem ensinou aos homens a arte de curar os males. Então, a medicina começa a partir da religião grega, da mitologia grega, que tinha vários deuses. E um desses deuses é esse que Reale destaca aqui, Centauro Quirion, que ele transmitiu para o homem conhecimento a respeito de como curar alguns males.
E aí, de Quirion, sempre segundo a mitologia, foi discípulo Esculápio. Então, quem foi o discípulo de Quirion, esse deus? Esculápio. Considerado filho de Nunes e, portanto, divinizado por sua vez. Seus apelidos foram Médico, Salvador, e seu símbolo foi a serpente. Então hoje nós vemos aí no jaleco e em algumas escolas de medicina a serpente assim, né? Por quê? Porque vem daí, de Nunes, que era divinizado, filho de deuses, ele era chamado de médico e de salvador, ajudava as pessoas nesse processo, né? E aí o que acontece? Esculápio, como um médico, existia na antiguidade grega templos em adoração aos deuses da medicina, começando ali de Quirion, que nós vimos, né? Então, existia templos de adoração a esse Deus que passava para os sacerdotes o ensinamento de como curar os males. E algumas escolas médicas, aí vem os médicos leigos, que eles não eram necessariamente sacerdotes, mas alguns desses homens começaram a criar escolas para ensinar e também, como se fosse um hospital, recebiam doentes para curar os seus males. E essas escolas, elas foram construídas do lado dos templos que adoravam esses deuses. Então, muito entrelaçado ali a religião grega mitológica e começando, né, um procedimento científico de cura de males. Aí Reale traz o seguinte: as mais famosas escolas médicas da antiguidade surgiram em Crotona, onde foi famoso Alquimão, seguidor da seita dos pitagóricos. Em Cirene, em mais alto, especialmente por mérito de Hipócrates, que aproveitando os resultados das experiências das precedentes gerações de médicos, soube dar à medicina o status de ciência, ou seja, de conhecimento buscado por método preciso. Então, os sacerdotes, os adoradores desses deuses que ensinavam a eles a cura dos males dos homens, começou a influenciar aquela sociedade. Aí começou a aparecer os médicos leigos, que eles não eram sacerdotes, mas que eles, ouvindo esses ensinamentos, eles começaram a praticar a medicina. E Hipócrates foi o primeiro, ou aquele que formulou, ou que organizou a medicina mais como uma ciência do que com a religião. Mas veja como está entrelaçado, né? Isso me faz lembrar até as culturas aqui da América, as culturas indígenas, onde existe um sujeito chamado pajé, e ele é o detentor da cura. Ele faz uma ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E o pajé é aquele na sociedade indígena, por exemplo, que as pessoas vão até ele quando estão com alguns males, e ele faz uma coisa que é chamada de pagelança. Ele faz rituais, ele faz procedimentos, manipula objetos ou fumaça ou ervas para, ao administrar na pessoa, essa pessoa ser curada. Teve uma vez que eu morei num local indígena, de uma aldeia indígena, e lá tinha um pajé, e uma vez eu vi o pajé fazendo pagelança. Nessa localidade tem, né, um posto de saúde com enfermeiros, um técnico de enfermagem, e às vezes também surge lá o médico mesmo, né, para ajudar o povo. Mas mesmo tendo essa assistência, e aí até quando os indígenas estão muito mal, eles ligam para casar e o pessoal pega um avião e tira eles da aldeia, leva para a cidade para fazer o tratamento. Só que com tudo isso, com esse acesso já que eles têm, mesmo assim eles buscam
o pajé, porque eles acreditam que o pajé terá realmente a capacidade de solucionar o problema deles. E aí uma vez eu estava lá e eu vi uma mulher que ela estava sentindo dores pelo corpo, ela estava sentindo um mal-estar muito grande já há muitos dias, e aí ela foi até o pajé. Aí esse pajé, qual era a pagelância que ele fazia, né? Ele fumava tipo um cachimbo, um negócio lá assim, tipo um cachimbo, que produzia bastante fumaça, e aí ele soltava nela, né? Ele colocava pedras sobre ela, ele falava muitas coisas. Então ele estava ali manipulando a fumaça, as pedras, o que ele falava, ele tocava também, fazia como se fossem massagens no corpo dela para produzir a cura que ela precisava. Então, desde dos povos mais antigos até hoje, os que têm mais contato com a medicina, como a gente conhece, científica ou não, todos nós, obviamente, temos males e buscamos a solução. E quando a pessoa não tem esse acesso, sempre o ser humano desenvolve ali mecanismos para achar a cura. E hoje, o pajé da nossa sociedade moderna são os médicos, né? Mas começou com estes sacerdotes, depois os médicos leigos, e aí Hipócrates, ele então formulou a medicina de forma científica. E ele pode ser considerado o herói fundador, segundo Reale, da medicina científica. Embora, infelizmente, não possuamos muitas informações sobre sua vida, parece que viveu na segunda metade do século V e nas primeiras décadas do século IV. E aí ele produziu a medicina, ou pelo menos iniciou. E aí tem uma coisa interessante que eu acho que até hoje, mas não tenho certeza. Os alunos, quando eles terminam a graduação de medicina, eles formam e aí eles falam lá o juramento de Hipócrates. Não sei se eles falam todo o juramento, mas eu acho que tem alguma coisa aí de que na cerimônia de formatura, né, eles falam ali o juramento de Hipócrates. E aqui no livro de Reale, ele traz esse juramento, que é um pouquinho grande, eu não vou ler todo, mas eu vou ler uma parte que eu achei muito, muito interessante. E Reale também traz assim, um resumo, né? Ele diz assim: o sentido do juramento se resume na simples posição que, em termos modernos, poderíamos expressar da seguinte forma: médico, recorda que o doente não é um objeto ou um meio, mas um fim, um valor, e, portanto, comporta-te consequentemente. Então, Hipócrates, no seu juramento para a pessoa que exercita a medicina, é que ela, ao exercitar a medicina, não encare aquele sujeito que está com alguma mazela, com algum adoecimento, como um objeto, ou como um meio para alcançar um fim, mas como um ser humano, que é digno, que talvez digno mesmo, ou outra palavra que eu não sei dizer, mas enfim, que ele é alguém que deve ser respeitado, alguém que deve ser valorizado, alguém que é um ser humano que está fragilizado naquele momento, mas que merece respeito, cuidado e tal. E aí, numa parte do juramento, tem uma coisa que vai ser o fechamento desse vídeo, mas que eu achei muito interessante, que fala assim: o juramento, né? A ninguém darei nenhum remédio mortal, mesmo se for pedido, e jamais proporei tal conselho. Da mesma forma, não darei às mulheres contraceptivos para provocar aborto. Achei muito bom esse juramento, achei muito coerente e ideal, né? Já que sou contra o aborto e contra a eutanásia, e aqui Hipócrates se posiciona contra esse tipo de comportamento. Então a pessoa é médico, ela deve exercer a sua função para o bem daquele sujeito, mas mesmo se esse sujeito pedir, me dá um remédio aí para eu findar com a minha vida, o médico não deve fazer isso, segundo Hipócrates, e eu concordo, e também não deve dar um remédio que a mulher aborte, né?
Por quê? Porque Hipócrates aqui se mostra a favor da vida, por mais difícil as situações, mas ele é a favor da vida. E eu achei isso uma coisa muito legal, muito interessante, que seria muito bom se os médicos seguissem, né? Esse conselho deste que foi o primeiro que iniciou aí a profissão de médico, né? O exercício, a vocação de ser médico. Então, aos médicos, fica meu abraço, que Deus abençoe sua vida e te ajude a ser bênção na vida de outras pessoas. E aí, aqui nós fechamos essa parte de Sócrates. Semana que vem, nós vamos começar a falar sobre Platão e a academia. Então, deixar esses homens que nós já falamos de lado, né? Já falamos bastante, mas agora vamos falar sobre Platão, certo? Então a gente se vê semana que vem, nas quartas-feiras, mas lembrando que tem vídeo aqui todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, todos os dias às 11 da manhã. Então ativa o sininho aí para você não perder nada e até a próxima.